Nós chegamos num processo de transformação energética, pessoal, aonde que a gente vai pegar o nosso alimento consumido, que foi totalmente feito a digestão dele, né? A absorção e a metabolização dele em forma de quê? De outros substratos e em reservas energéticas. Tá? O que, que nós temos, por exemplo, de reserva energética? Nós temos o glicogênio. O glicogênio foi aquela glicose estocada de outros alimentos que vocês consumiram. Então, pessoal, o nosso corpo ele tem essa capacidade, essa propriedade de pegar um substrato na alimentação, transformar ele em outras moléculas e guardar como reservas energéticas, tá certo? Então, nós entramos no processo de lei da conservação da energia. Então, quer dizer que toda energia, ela não é criada e nem destruída, mas sim ser transformada de uma forma em outra. Ou seja, eu acho que eu citei um exemplo na aula anterior, eu não sei se foi dessa turma aqui ou de outra turma, que eu estou trabalhando no metabolismo, metabolismo e reprodução humana, com outras turmas. Então, pessoal, quando uma pessoa, por exemplo, perde 30 quilos de peso corporal, vamos lá, 6 meses aí, começou um programa, né, de reeducação alimentar, de exercício, então ela perdeu 30 quilos de composição corporal. Não quer dizer que foi só gordura, mas ela perdeu gordura, ela perdeu água, ela perdeu parte muscular, tá? Então, em composição corporal. Então, o que, que o corpo dela fez? Ela pegou 30 quilos e transformou em reserva energética, em energia à disposição, tá? Não saiu nada além, aumentou as fezes, a urina, nada disso não saiu pelo o suor, tá? Simplesmente o corpo metabolizou, tá? Essa composição corporal em excesso e transformou em energia. Saiu em forma de quê? De gases, tá? Porque todo o nosso processo energético, principalmente a oxidação, ela sai, libera muito processo gasoso, né? Principalmente o dióxido de carbono. Então, pessoal, para isso nós vamos ter dois processos dentro do metabolismo. Veja bem, nós vamos ter o processo energético exergônico, ou seja, o catabolismo, e o anabolismo, que é o endergônico. Vamos lá. Você comeu um pão francês, né? Esse pão francês vai fazer o processo de digestão, de absorção, né? Vai metabolizar ele, ou seja, vai catabolizar esse pão francês. E vai deixar o quê? À disposição o quê? Energia. Energia pronta para você depois utilizar, tá? Bom, já o processo do anabolismo, que vai utilizar essa energia para a gente produzir outros componentes celulares. Então, eu vou degradar nutrientes para liberar energia, tá? Eu posso, por exemplo, se eu ficar 3 dias sem me alimentar, apenas tomando água, né? Provavelmente eu vou sobreviver tranquilamente, só porque meu corpo ele vai catabolizar reservas energéticas. Ele vai lá no seu glicogênio, ele vai lá nos seus triglicerídeos, que é a parte dos lipídios, ele vai lá nas suas proteínas e vai degradar, ou seja, vai catabolizar para obter energia. Agora, o processo do anabolismo, pessoal, eu vou utilizar essa energia justamente para produzir novos componentes celulares. Seus tecidos precisam crescer, precisam restabelecer componentes, tá? Por exemplo, você cortou o cabelo, seu cabelo cresceu, você realizou o quê? Um anabolismo. Você está o quê? Obtendo novos componentes celulares, tá? Com gasto energético, tá ok? Então, todo o processo de renovação de tecidos, tá? Ele precisa gastar energia. Você produz, por exemplo, hormônios, produção de novos componentes, tá? Isso gasta energia. Isso tudo é processo anabólico, ok? Bom, então, eu dando uma resumida, na aula passada eu falei sobre essa questão, tá bom? Que através dos nutrientes nós vamos adquirir uma energia química, né, à disposição. Através dessa energia química eu vou poder realizar movimento corporal. Então, eu vou ter um outro tipo de energia, a energia mecânica, que é do movimento em si. Quem realiza o movimento corporal são a parte muscular, tá? Seja ela esquelética, seja lisa ou cardíaca.
E com esse processo de contração muscular, nós vamos gerar uma outra energia, que é a nossa energia térmica. Quem produz o calor do corpo humano é a contração muscular. Ok? Pessoal, qualquer ponto aí que eu estou explicando, me chama no microfone, tá? Porque eu não estou com o chat aqui aberto. Ok? Então, continuando, pessoal, o que é o metabolismo em si? É o conjunto de todas as reações químicas do organismo. Então, o processo de anabolismo e catabolismo, ele está agregado dentro do metabolismo, tá? Vocês já devem ouvir falar, vamos lá, deixa eu fazer essa pergunta para vocês aí, quem quiser abrir o microfone aí, tá bom? Pode responder, interagir um pouco. Por que se fala que uma pessoa tem metabolismo acelerado? Alguém aí tem uma ideia que seja? O metabolismo dela é mais rápido, ela processa mais rápido os nutrientes que ela ingere. Ela tem um processamento mais rápido por alguns fatores, né? Então, assim, parece que acho que todo mundo tem um colega aí, principalmente a parte alimentar, né? Que come 2 frangos só no café da manhã e é dessa finura, de um dedo, né? Magrinho. Aí a gente até brinca com uma pessoa dessa, metabolismo muito acelerado. Então, pessoal, quando a gente tem uma atividade muito acelerada, principalmente da ação enzimáticas, tá? Nós vamos ter um metabolismo também mais acelerado. Quer dizer que meu corpo ele tem maior capacidade de receber esse nutriente, processar ele, armazenar e utilizar. Tá? Então, nós temos uma atividade enzimática bem mais rápida. O fator genético influencia e a parte hormonal também vai influenciar nesse processo do metabolismo acelerado. Tá? É bom ter um metabolismo acelerado? Sim. Tá? Quer dizer que seu corpo está em pleno funcionamento, tá? Em todos os mecanismos que envolvem as reações químicas. Tá certo? Então, professor, o que é bom para acelerar o metabolismo? Bom, dentro dos principais estudos dentro da literatura, principalmente a parte de exercício físico, a parte hormonal e a parte alimentar. Tá? Esses 3 mecanismos. Por quê? Existem hormônios, pessoal, que se você está com deficiência em certos tipos de hormônio, vou citar exemplo, se você está com deficiência em tiroxina ou triotironina, que são o quê? Os hormônios da tireoide, T3 e T4, você vai ter o quê? Uma desaceleração nas suas reações químicas, tá? Ou seja, vai diminuir seu metabolismo, tá bom? E nós temos reposições aí tranquilamente da parte hormonal que influenciam na sua velocidade metabólica, tá bom? Bom, agora, tudo bem, nós alimentamos, né? Nós vimos que a gente alimenta da parte de lipídios, na parte de carboidratos, proteínas, mas o nosso corpo ele precisa de um processo fisiológico, pessoal, aonde ele realmente vai liberar energia dessas moléculas, tá bom? Então, você comer o carboidrato, ele vai chegar numa molécula menor, né? Na sua célula para fazer um processo de liberação energética chamado o quê? Glicose. Nos lipídios vai chegar principalmente o quê? O ácido graxo e o glicerol. Ótimo. E as proteínas vão chegar os aminoácidos. Bom, então, pessoal, em si, realmente, o que o nosso corpo utiliza como molécula energética? Qual que é realmente o combustível dele? É o ATP. Essa molécula, pessoal, energética, chamada de adenosina trifosfato, aonde nós vamos ter que romper, principalmente através da água, pessoal, para poder liberar energia. Por isso que nós chamamos de quê? Energia através da hidrólise. Tá? Ou seja, nós vamos romper, né, as ligações energéticas de um ATP, tá? Para liberar energia. Então, pessoal, nesse processo aí, nós vamos quebrar uma molécula de ATP, que é a adenosina 3-fosfato, né? Nós vamos liberar o quê? Com essa quebra? Adenosina difosfato, ou seja, 2-fosfato, eu vou liberar um outro fosfato inorgânico. Esse processo de energia, pessoal, faz parte do meu trabalho biológico.
tá? Eu libero mais ou menos, cerca, negativamente, é claro, porque é uma reação que eu estou liberando energia, menos 7,3 quilocalorias a cada quebra de ATP, tá? Então, nós estamos constantemente, tá, fazendo essa transferência, esse trabalho biológico para liberar energia. O nosso corpo, ele todo momento ele precisa de energia para realizar suas funções. Então, nosso organismo necessariamente, pessoal, ele sucessivamente, desculpa, ele está quebrando ATP o tempo inteiro. Daqui a pouco você vai ver que a quantidade de ATP que nós temos à disposição é muito pouca, tá? Por isso que a gente vai entrar o quê? Nos sistemas energéticos, tá certo? Para produzir mais ATP. Continuando aqui. Bom, a energia presente nos alimentos, ela não é transferida diretamente às células para realizar o trabalho, né? Isso que a gente acabou de discutir. A célula só consegue o quê? Realizar o trabalho especializado a partir do ATP, que é essa molécula energética, tá? Bom, então aqui eu deixei para vocês a quebra do ATP, tá bom? Aonde a gente libera um fosfato inorgânico, tá bom? E justamente com ele libera a energia, né? Isso é uma fonte imediata de energia para a célula, para realizar o trabalho em si. Ela pode variar, pessoal, de 7 a 12 quilocalorias por quebra de moléculas de ATP, tá certo? Bom, funções principais do ATP: fornecer a energia útil necessária para a célula muscular, realizar o seu trabalho através da desintegração. Então, pessoal, só existe contração muscular se eu tiver a disposição de ATP no meu músculo, tá bom? Se a gente fazer um paralelo, por que um corpo morto ele fica justamente sem movimento corporal? Justamente porque não tem também a questão do ATP. Por que ele fica rígido? Porque ele não tem molécula de ATP, tá certo? Para poder, principalmente, fazer o quê? A separação das fibras musculares, tá? Isso nós vamos ver lá na questão da parte muscular, quando a gente chegar lá na frente. Para quem já passou pela parte de fisiologia humana, já tem uma noção de como as fibras, as proteínas estruturais, a quitina, a miosina, se comportam com molécula de ATP, tá bom? Bom, processo de digestão, transmissão nervosa, circulação sanguínea, secreção glandular, que é secreção de hormônios, e síntese tecidual, né? O nosso corpo, então, gasta muita energia para manter o funcionamento global, pessoal. Mesmo você estando dormindo, tá? Em ideia, mais ou menos, um corpo aí de 70 quilos, ele gasta, em média, 80 quilocalorias por hora dormindo. Dormindo, tá, pessoal? Então, é muita energia que a gente gasta só para manter o nosso corpo em funcionamento, tá bom? Bom, fornecimento de ATP, ele existe sempre uma quantidade mínima de ATP na célula. A célula não pode ficar sem ATP, tá bom? O ATP está sendo utilizado e regenerado constantemente. Aqui eu vou mostrar uma visão, pessoal, geral, depois a gente vai ver separado isso aí, uma visão geral do que seria o processo metabólico, pessoal, em relação aos nossos nutrientes. Olha só, nós utilizamos tantas vias energéticas para as proteínas, carboidratos e gorduras. Claro que por diferentes caminhos iniciais, tá bom? Até chegar lá dentro da célula, pessoal, que vai ser um caminho único, justamente para produzir energia. Então, nós temos aqui, nós vamos ver separadamente, tá bom? Para quem já teve bioquímica, já tem uma noção bacana, né, dessas vias energéticas. A gente não vai aprofundar tanto nas vias energéticas, é mais parte de bioquímica. A gente vai começar a trabalhar o paralelo com o exercício físico, tá certo? Então, pessoal, todos aqui, eles trabalham em função de um ciclo geral, né, para produzir principalmente o quê? A reposição de ATP
para o funcionamento do corpo em geral, tá? Então, vamos lá. Vamos conhecer esses sistemas energéticos e depois aplicar ele nos exercícios. Vocês já viram isso aqui, eu acredito que as duas turmas já viram, em uma base, já em outras disciplinas, só que a gente agora começa a relacionar com o exercício físico, tá? Então, pessoal, só um aspecto introdutório. Veja bem, o nosso corpo, ele tem uma quantidade mais ou menos de 80 a 100 gramas de ATP no organismo, ok? Isso nos dá uma capacidade de realizar contrações musculares de até mais ou menos 3 segundos. Imagina contrações musculares de 3 segundos. Então, nosso corpo, fisiologicamente, ele teve que evoluir. Ele teve que precisar se adaptar, porque a gente não faz movimento corporal com apenas 3 segundos e depois tem que repousar para poder regenerar. Não é dessa maneira. Então, nosso corpo, ele aprendeu, se evoluiu, né, justamente para quê? Ter a capacidade de regenerar o processo de ATP. Tá? Então, pessoal, nós vamos ter, durante o exercício físico, quando a gente inicia um exercício físico, nós temos que começar a entender que o nosso organismo ele vai começar a ter um processamento mais rápido também das minhas vias energéticas. Ou seja, nós vamos gastar mais ATP, independente de qual exercício for. Depois a gente coloca as diferenças, tá? Porque tem exercício de mais intensidade, tem exercício com menos intensidade, tem exercício com maior tempo de duração, outros com menores. Enfim, tudo influencia, tá? Então, nós vamos ter um processo de decomposição de nutrientes armazenados, né? Ou seja, aquele processo catabólico, aonde nós degradamos nutrientes para obter reserva energética, e nós vamos ter também o quê? Um processo de ressíntese de ATP. Ou seja, meu organismo vai pegar, ele vai pegar aquele substrato que está armazenado em reserva energética, por exemplo, vai pegar o glicogênio, tá bom? E vou o quê? Utilizá-lo para ressíntese de ATP. Isso já é o quê? Anabolismo. Tá? Estou produzindo novos componentes celulares. Ok? Então, pessoal, uma perguntinha básica aí para vocês, dá uma pensadinha aí. Questão de 1 minutinho. Quais os 2 fatores que determinam a utilização do ATP? Vamos lá. Dá uma pensadinha aí. Depois alguém me chama aí no microfone. Ok, alguém? 2 fatores que determinam a utilização do ATP. A pessoa que tem baixo peso? Oi? De baixo peso? De baixo peso? Isso. Pessoas que não comem direito. Não, vamos pensar num corpo, entendeu? Isso, Não, isso, não, no corpo. não numa pessoa, vamos pensar no organismo. Essa mesma pessoa aí, pode pegar qualquer pessoa que você quiser. Eu quero saber quais os 2 fatores que determinam a utilização do ATP dela, tá? Alguém? Alguém mais? Bom, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais meu corpo realiza trabalho, mais eu gasto energia. Quando a gente dá mais trabalho para o nosso corpo, a gente tem que colocar de uma forma quantitativa em questão de intensidade, tá? E de tempo. Então, esses são os 2 fatores que eu vou utilizar para determinar minha utilização do ATP, tá bom?
Se a atividade corporal que eu faço gera muita intensidade, eu estou gastando mais ATP. Se eu tenho uma atividade mais duradoura corporal, eu vou também utilizar o quê? Mais ATP, tá certo? Então, a intensidade e a duração do exercício físico são os dois principais fatores que vão utilizar o ATP, independente do corpo, tá? Se eu pegar uma pessoa de 100 quilos e uma de 50 quilos, pessoal, elas vão ter uma proporção no corpo de cada um aumentada da mesma forma, tá? Claro que dentro da sua fisiologia, tá bom? Do seu próprio corpo. Todos vão aumentar. Se aumentar a intensidade e o tempo do exercício, os dois vão ter o quê? Um aumento de gasto de ATP, tá certo? Bom, então, pessoal, já que o nosso corpo ele tem uma capacidade bastante limitada de reserva de ATP, então nós vamos ter que começar a produzir, ou seja, ressintetizar, produzir mais ATP. Por isso que nós temos o quê? Os sistemas energéticos, tá? O sistema do ATP-CP, que é o fosfogênio, nós vamos falar cada um daqui a pouco, e nós vamos também já fazer o paralelo, né, alinhar com o exercício físico, tempo de duração, intensidade, tá certo? O sistema anaeróbico lático e o sistema anaeróbico e o sistema aeróbico. Então, pessoal, só para a gente colocar aqui uma parte introdutória, quando eu falo que eu vou aumentar a intensidade do exercício, eu tenho vários fatores que posso utilizar, tá bom? Para aumentar essa intensidade. A velocidade, se eu estava andando devagar, eu vou começar a correr, quer dizer que eu aumentei minha velocidade, eu aumentei minha intensidade. Uma carga, tá? Eu estava usando uma carga de 10 quilos, eu passei para 20, aumentei então minha intensidade baseado na carga. Eu aumentei a resistência da minha TheraBand, ou seja, aquela faixa elástica. Quando eu aumento a resistência daquela faixa elástica, pessoal, eu estou aumentando também a intensidade de esforço. Então, nós temos vários mecanismos para aumentar uma intensidade. Agora, o tempo é gradativo, tá? Aumentou o tempo, vai ser contínuo, sempre vai aumentar de forma também o gasto do ATP, ok? Então, vamos lá, pessoal? Conhecer cada um, tá bom? A função principal dos sistemas energéticos é nos fornecer, né, a base do ATP, ou seja, ressintetizar ATP, tá certo? A base de quê? Carboidratos, gorduras e proteínas, tá? Utilizando essas substâncias alimentares para a gente produzir mais ATP. Bom, uma diferença básica, pessoal, em relação ao metabolismo aeróbico e anaeróbico. Às vezes confunde um pouco, né? Às vezes está vendo um artigo aí, né? A gente fica um pouco na dúvida se é aeróbico ou anaeróbico, que diferença que é. Ah, hoje eu vou passar um exercício apenas anaeróbico, né? No final das contas, pessoal, o nosso corpo ele é totalmente aeróbico, ou seja, oxidativo. A gente utiliza oxigênio, tá? Então, dentro do processo fisiológico, nós temos a parte metabólica, aeróbica e o anaeróbico. Num termo bastante geral, vamos entender o seguinte, que quando eu utilizo reações anaeróbicas, que eu não estou o quê? Utilizando oxigênio para produzir energia. Tá? Já o aeróbico, eu utilizo oxigênio para produzir energia. Tá certo? A única diferença básica dessas duas reações, desses dois metabolismos, é a utilização de oxigênio, ok? Para produzir energia naquele momento de trabalho, ou seja, do esforço físico, tá bom? Então, olha só, a nossa primeira via energética, vamos imaginar uma situação onde que meu corpo, né, nós vamos fazer um trabalho de corrida, ok? Nós temos energia aí de ATP, de reserva energética, para até 3 segundos, né, de contração muscular naquele determinado músculo. Ok. Ótimo. Passou dos 3 segundos, eu vou começar a utilizar uma outra via energética, chamada o quê? ATP-CP, ou
sistema fosfogênio, tá? Então, ATP é adenosina trifosfato e CP é creatina fosfato ou fosfocreatina, é a mesma coisa. Se eu não me engano, a apostila de vocês, que eu deixei lá no AVA, pessoal, acho que é creatina fosfato, tá? Mas se lê também fosfocreatina, é a mesma coisa. Então, pessoal, quais que são as características desse sistema aqui em relação ao exercício? Ele vai fornecer energia rápida, tá? Os estoques de ATP e creatina fosfato já estão dentro da célula. Eu não preciso de oxigênio para liberar essa energia e é curta duração, até contrações de até 10 segundos. Então, o que você faz aí no seu dia a dia que você utiliza um esforço físico de contração de até 10 segundos? Né? Tem muita coisa no dia a dia que você faz. Você vai lá pegar uma caixa no chão. Né? Então, você está utilizando principalmente essa via ATP-CP. Agora, nós temos que pensar, pessoal, sobre o quê? Porcentagem de utilização. Tá? Nós vimos aí, num termo geral, as 3 vias energéticas, só porque nós temos que entender que as 3 estão funcionando ao mesmo tempo. A questão é, qual o momento que o seu corpo está o quê? Utilizando uma determinada prioridade energética, ok? Se você pega uma caixa no chão, tá? Uma caixa pesada para guardar, você vai precisar utilizar apenas sua via energética ATP-CP para fornecer essa energia para você, tá bom? Agora, quando a demanda começa a aumentar, aí a gente vai utilizar o quê? Outras vias energéticas, tá? Vamos entender aqui um processo bioquímico, pessoal, de como utilizamos, por exemplo, essa via energética do ATP-CP. Olha só, é um sistema de acoplamento, tá? Então, vamos lá. Vocês ainda não conheceram certos testes físicos, né? Algumas disciplinas são mais específicas do meio do curso para frente, mas se conheceu o que eu vou falar aqui, ótimo. Bom, pessoal, por exemplo, utiliza-se o teste de sentar e levantar, né? Um teste aplicável para força, principalmente aplicada a idosos. Tanto a fisioterapia como a educação física utilizam, né, esse teste. Então, basicamente, vai utilizar esse sistema ATP-CP. O que vai acontecer? Muitos de vocês devem ter ouvido falar sobre a creatina. Né? A creatina é uma proteína, pessoal. Ela está presente principalmente na musculatura esquelética, é uma proteína energética. Existe suplementação, né, à base de creatina, um suplemento muito bom para certos objetivos. Tá? Por quê? Tem gente que às vezes utiliza de uma forma errada, questão do objetivo dessa proteína. Veja bem, quando o seu corpo lá precisou fazer a hidrólise do ATP, o que ele fez? Ele quebrou o ATP, adenosina trifosfato, aconteceu a hidrólise e liberou energia. Quando ele liberou energia, pessoal, foi liberado o quê? Adenosina de fosfato, mas o fosfato inorgânico. Até aqui tudo bem, nós já vimos agora há pouco. Agora, eu preciso fazer o quê? Ressíntese. Eu preciso produzir novamente ATP constantemente nessa via energética. Então, o que eu tenho lá no meu músculo? Eu tenho justamente, tá aqui, ó, uma molécula de fosfocreatina ou creatina fosfato, que também utiliza a quebra, tá aqui, fosfato inorgânico liberado e creatina liberada. Tá? Nesse processo, eu também vou liberar energia. Tá? Então, essa creatina, mas esse fosfato, pessoal, a molécula ele está ligada. Quando eu faço o rompimento dessa molécula, dessa unidade molecular, eu também vou liberar energia. Ótimo. Só porque meu corpo precisa de quê? De ressintetizar. Esse fosfato inorgânico aqui, que foi liberado, pessoal, olha só, que foi liberado na quebra da creatina fosfato, eu vou ligar novamente a adenosina de fosfato. E eu vou formar o quê? Aquela teoria da acoplação, o acoplamento, tá?
aonde eu vou formar de novo a molécula de ATP a partir, tá? A partir da creatina fosfato, tá ok? Então, essa molécula, pessoal, ela já está lá na célula, tá bom? E a ligação é muito rápida, não precisa de oxigênio. Então, quando você, por exemplo, utiliza a creatina para contrações musculares de força ou mais rápida, beleza, tá bom? Por quê? Justamente porque a creatina ela participa em maior atividade em contrações de até 10 segundos. Tá? Então, ou seja, quando for trabalhar quando for trabalhar contrações rápidas, aí sim a creatina vai ter funcionamento. Agora, por exemplo, se for fazer um trabalho de pedalar, né, seja uma bicicleta, pode ser uma bicicleta indoor aí, ergométrica, tá bom? 30 minutos, se você consumir creatina a mais para ter um resultado melhor, isso não vai ter tanta diferença para você, tá bom? Apenas fazendo um paralelo do nosso sistema energético com a proteína utilizada, tá bom? E o exercício indicado, colocando exemplos para vocês aí, tá bom? Para melhor entendimento. Professor, Oi. quando o corpo tem 1 quilo a mais e quando ele faz muito exercício e não perde muita energia. Eu quero ouvir essa pergunta de novo. Vamos lá. Quando o corpo, ele tem, vamos supor que ele tem 70 quilos, né? Vamos supor. Ele faz muito exercício, mas ele não perde a energia, as calorias, tipo assim. Entendi. O que